Olá e seja bem-vindo, sou a Júlia Gonzalez. Esse final de semana, fiquei ponderando a respeito de algumas coisas sobre criação de filhos e a nossa vida, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho pensando há um tempo. Ter um filho é como você cuidar de uma sementinha desde o momento do nascimento até que ela dê fruto. Então, pense em todos os aspectos da sua vida, não precisa pensar só em filho. Pensa, sei lá, nos seus objetivos, algo que você quer realizar, que você quer muito realizar e que você quer colher os frutos. Pense nisso. A semente, o plantio em si, ele tem algumas fases. E essas fases são tão interessantes porque existem algumas fases que são muito fortes, que trazem assim uma alegria muito grande, e existem as fases que nem tanto, que na verdade é uma rotina, uma coisa atrás da outra, mas que é fundamental para que aconteça a colheita. Existem leis no nosso universo que a gente não tem como quebrar, manipular, dobrar ela, não dá. E uma dessas leis, que inclusive está na Bíblia, é a lei da colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E com o filho não é diferente. Aquilo que você plantou, você vai colher. Você já deve ter feito aquela experiência do grãozinho de feijão, da semente de feijão. Você pega, coloca num copinho com algodãozinho meio molhado, e aí acontece um milagre. Em alguns dias, nasce um germe. Sabe o que é um germe? O germe é aquela plantinha pequenininha que nasce de dentro da semente. É uma coisa assim tão maravilhosa, é uma coisa extasiante, tanto é que a gente faz essa experiência com as crianças, né? Porque é muito legal você ver a plantinha, caramba, do nada, porque surge do nada. A gente não tem conhecimento de como surge, de como acontece. Antigamente a ciência acreditava, né, que dentro da sementinha havia um mini embrião. E também, da mesma forma, com o ser humano, né, eles acreditavam que havia um mini homenzinho bem pequenininho que ninguém conseguia ver, a não ser com o microscópio, dentro lá da célula que se formou, do óvulo com o espermatozoide, se formava um serzinho pequenininho e daí ia, né, se formar o homem. Hoje a gente sabe que não, hoje a gente sabe que é feito por partes, né, primeiro órgão que inicia é o coração, aí o coraçãozinho começa a bater e depois disso dá sequência aos outros órgãos e vai se formando aos poucos aquele ser, ele não nasce pronto. E da mesma forma a sementinha. Então você coloca lá a sementinha, dali uns dias, nasce aquele germe, aquela mini plantinha que é a parte extasiante. Então tudo que a gente começa na vida tem essa parte. Quando você tem uma ideia nova, aquilo é empolgante, não é? Nossa, tive uma ideia, eu posso fazer isso, eu posso fazer dessa forma e tal. Isso é só a ideia, só a ideia. É a parte empolgante. Quando surge algo novo, isso empolga. Mas aí vem a parte que é menos empolgante, que é mais trabalhosa e mais demorada. O que a gente faz com aquela semente de feijão, normalmente? A gente cata e joga fora, né? É isso que a gente faz. A gente faz ela germinar, a gente vê o germe e fala, que lindo! E agora o que nós vamos fazer? Joga fora. Aí você pega e joga fora, vida que segue. O dia que você quiser experiência de novo, você faz de novo, joga fora de novo. Ou seja, aquele feijãozinho que você colocou no algodãozinho nunca vai dar fruto. Você nunca vai ver o fruto daquele feijãozinho porque você jogou fora, você não cuidou e não vai dar fruto. Simples assim, é uma lei, né? Você não cuida, você não consegue ter os frutos. Com o filho, acontece da mesma maneira. Se você quer ver frutos, né, você precisa daquela fase, que é a mais longa, que é onde você vai
botar adubo, você vai cuidar da terra, você vai tirar as ervas daninhas, né? Se caso você resolvesse plantar aquele feijão, você ia ter que fazer isso. Você ia ter que cuidar dele. Primeiro que é um germe muito pequeno, se você colocar num lugar onde tem muitas outras plantas, inclusive vai nascer erva daninha, você vai perder ele no meio. Você vai perder, você não vai nem saber qual que é. Se você não conhecer feijão, então lascou. Você vai olhar aquele monte de mato e você não vai saber. Então, o que você deve fazer? Você deve limpar em volta, a primeira coisa, né? Você planta plantinha e todo dia você vai lá. Se precisar de água, se não estiver chovendo, você vai lá e molha. Se precisar arrancar as ervas daninhas, você vai lá e arranca. Esse processo é o processo mais demorado e mais entediante, mais chato. É um processo chato, não tem nada de novidade. Por quê? Porque a gente não consegue ver a planta crescendo. Algumas pessoas talvez tenham essa capacidade de conseguir observar melhor. Opa, ontem estava um pouquinho menor, hoje está maior. E quando você desenvolve esse olhar, aí a coisa fica interessante. Porque aí você consegue perceber que o seu trabalho está dando resultado. Se você não consegue enxergar isso, se torna entediante. Entediante e às vezes até sem propósito. Às vezes no meio do caminho você fala, tá dando muito trabalho esse negócio, deixa quieto. Quero mais não. E a gente faz isso na vida. A gente faz isso na vida, com as nossas ideias. Às vezes você tem uma ideia ótima e na hora que surge é extasiante e tal, aí na hora que você vai colocar em prática, perde a graça. Por quê? Porque você não consegue ter aquele olhar clínico de perceber que está crescendo. E aí, se você cuidou, se você teve todo aquele tempo, dedicação e tal, vai ter um outro momento extasiante, que é o momento de colher os frutos. Que é quando você vai olhar para tudo que você fez e falar, nossa, chegou a hora de colher os frutos. E sabe qual que é o legal da história? Você não tem como contar quantos frutos vai dar a sua sementinha. Porque ela pode produzir infinitamente. Se você continuar tomando cuidado com ela, né? Sempre. Então, com o filho, por que eu fiz essa analogia? Porque com o filho é mais ou menos assim. E aí eu vou falar sobre algumas coisas que talvez incomodem um pouco, ou incomode muito, né? Porque nós vivemos hoje uma realidade bem diferente das nossas ancestrais, né? Elas cuidavam dos filhos e elas se dedicavam aos filhos inteiramente. Aí houve a revolução da mulher, né? O feminismo tomou conta e tudo mais. A mulher saiu de casa. E não tô dizendo que foi uma coisa ruim, não, porque a mulher precisava, sim, dessa libertação, né? Mas precisava de uma libertação, acredito eu, mais aqui dentro. Porque a gente precisava entender o nosso valor como mulher. Até hoje a gente não entende muito bem. Mas aí a gente fez o quê? A gente largou a família e foi trabalhar. Nossa geração, a anterior também, mas principalmente a nossa, foi educada para ser autossuficiente, para não depender de homem, isso inclui o marido, né? Então a gente meio que tem, não, eu posso tudo, eu consigo tudo. E o Steve Biddle, disse uma coisa muito interessante no livro dele, Criando Bebês Felizes. Ele falou assim, no final do livro dele, ele faz um alerta. Ele fala, não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Toda vez que você faz uma escolha, você está excluindo muitas outras escolhas. Então, escolher, é você olhar para um caminho. Você olhou para um caminho, você excluiu todos os outros. Isso é fazer escolha. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Então, quando a gente se torna mãe, e isso é difícil de aceitar, muito difícil, porque a gente foi educado o tempo todo para ser autossuficiente, para fazer uma faculdade, para você não depender de ninguém, né?
É muito difícil esse processo, mas quando você se torna mãe, você fez uma escolha um pouquinho mais, digamos assim, responsável, acho que não é essa palavra. Mas a escolha que você fez envolve um outro ser. Geralmente as escolhas que a gente faz não envolvem outro ser, né? Você escolhe uma faculdade, você não gostou, você faz outra. Eu fiz isso. Comecei fazendo administração, 6 meses depois falei, não é isso que eu quero. Larguei, fui fazer outra faculdade. Tem gente que faz isso 5, 6, 7 vezes, né? Mais até. Não gostei dessa, vou pra outra, não gostei dessa, vou pra outra. Beleza, você pode estar perdendo tempo, sei lá, mas a vida é sua, né? A vida é sua, você continua, sei lá, até o dia que você achar uma que você goste. Mas com filho não é assim. Com filho não é faculdade, filho não é empresa que você não gostou dessa, procura outra. Filho não é roupa que você não gostou, não vestiu bem, não caiu bem, você devolve pra loja e pega outra no lugar. Não é assim. Filho envolve sentimento. Filho envolve um outro ser que depende de você completamente. Ainda mais nos primeiros dias de vida. E aí eu pensei o seguinte, olha só que coisa de louco. Quando você tem um filho, você quer que dê tudo certo. Você tem a sementinha, né? Você tem o germe. Só que muitas vezes a gente pega esse germe e a gente joga. E depois a gente quer colher os frutos. E aí quando não vem o fruto do jeito que a gente quer, a gente fica triste. E a gente não sabe onde errou. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando você... Vamos supor que você pega essa plantinha de feijão e você fala assim, não, eu preciso continuar minha vida, eu vou deixar a plantinha na mão dos outros. Os outros vão cuidar pra mim. Aí você vai, cuida da sua vida, depois você vem, dá uma olhada na plantinha, e aí, como é que tá indo? A pessoa fala, tá ótimo, tá tudo bem. Regou hoje? Reguei. Colocou no sol? Coloquei. Conversou um pouquinho com ela, falou que ela é importante, que ela vai dar fruto. Conversei. Ou então, então, hoje não deu tempo, mas amanhã eu faço isso, né, tá? Você não tem como saber se tá acontecendo, concorda comigo? Você pode até sei lá, né, na ilusão, você falar, não, tá tudo bem com meu filho, né? Larguei ele na creche, falaram que nem chorou muito. Ninguém vai te falar que seu filho chorou na creche. Você acha que alguém vai chegar pra você e falar assim, ai, seu filho chorou o tempo todo, você não tem noção, coitado do seu filho. Ninguém vai falar isso pra você. Não, tá tudo bem, deu tudo certo, fica tranquilo, ele só chorou um pouquinho na hora que você saiu e às vezes é até verdade. Às vezes não tá mentindo, tô dizendo que tá mentindo. Mas como a criança se sentiu, não tem como você saber, não tem como a pessoa saber, porque a criança não fala. Como que você vai saber se ela tá se sentindo bem ou não? Talvez você nunca saiba. Talvez nem quando a criança crescer você vai saber. E aí, me veio uma outra coisa na cabeça. Quando meu marido trabalhava de plantonista, como socorrista de rodovia, eles tinham um problema. O problema era o seguinte, tinha uma geladeira em comum. E aí, você passa um plantão de 12 horas, né? E você vai embora, depois chega outra pessoa, passa o plantão e depois você volta. Qual que é o problema dessa geladeira? Se você leva um suco, uma fruta, ou seja lá o que for, que você coloca dentro da geladeira, na grande maioria esmagadora das vezes, quando você voltar não tem mais. Não tem mais. Alguém tomou o suco, alguém comeu a fruta. E se você for perguntar quem foi, você nunca vai achar o culpado. Nunca. Esses dias atrás teve até um episódio que saiu na TV. Que lá num determinado hospital, o pessoal encontraram tudo lá desacordado. Aí foram socorrer e descobriram que os 3 tinham tomado um suco que estava na geladeira. Ou seja, é tão recorrente o negócio que alguém colocou alguma substância dentro do suco para descobrir quem foi que tomou o suco. Um deles quase morreu, se não me engano, ninguém morreu, mas passaram por um bocado meio ruim. Tal é a recorrência de gente pegando suco. Então eu pensei o seguinte,
uma analogia meio besta, assim, mas se você quer o seu suco intacto, o que você faz? Você leva com você. Não tem como você largar lá na geladeira, onde você não vai estar vendo, e depois você querer voltar, você vai saber se colocar alguma coisa dentro do suco também? Você não vai encontrar o suco do mesmo jeito? E aí? Vai ficar bravo? Vai sair esbravejando com os outros que tomou seu suco e você nem sabe quem é? Se você quer seu suco intacto, você leva com você. Agora, se você não se importa, tudo bem, é só um suco mesmo. Deixa lá para os outros beber. Ótimo, né? Só que um filho não é um suco que depois você vai lá e você compra outra caixinha. Um filho é aquele lá, é aquilo que tem. Você não vai, nem se tiver 10 filhos, você não vai ter nenhum igual ao outro, não tem como substituir. E aí não vai adiantar depois você ficar perguntando de quem que é a culpa quando der alguma coisa errada. Você fala, nossa, mas meu filho tá dando problema. Meu filho não consegue dormir à noite, meu filho bate nos outros na escola, meu filho, enfim, um monte de problemas, se eu for começar a citar aqui, né? Que às vezes a gente nem percebe. Tem isso também. Às vezes a criança tá dando indícios de que tem alguma coisa que não tá bem e a gente não percebe, porque a gente tá tão focado na nossa vida que a gente esquece que tem a vida do outro, que é o nosso filho. Então, por que isso dói? Porque eu sei que muitas mães vão assistir de repente esse vídeo, vão falar, tá, mas eu não tenho o que fazer, eu preciso trabalhar fora. Tudo bem. Se você precisa trabalhar fora, continue sua vida, né? É isso que tem para hoje. Vamos continuar. Mas se você tem condições de ficar na sua casa para cuidar do seu filho, fique. Fique. Garanto que você vai se arrepender bem menos no futuro. Eu não fiz essa escolha para depois voltar atrás e dizer que errei, né? Mas já ouvi depoimentos de muitas mulheres que depois se arrependeram e gostariam de voltar atrás para fazer diferente. Quando eu tive a minha pequena, que hoje é a mais velha, muita gente me falou, muitas pessoas me falaram quando ela fez 1 aninho, coloca na creche, bota ela na creche. Creche é bom demais. Creche vai fazer ela desenvolver, vai fazer ela interagir, vai fazer ela socializar, ela vai aprender. Falaram um monte de coisa pra mim. E eu tinha no meu coração um sentimento tão forte, mas tão forte, que as lágrimas desciam assim do meu rosto só de pensar em colocar na creche minha filhinha com 1 ano. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai falar assim, nossa, é super protetora. Gente, uma criança com 1 ano, ela malemar anda. Tem criança que não anda ainda com 1 ano. Vai andar com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, dependendo da criança. Não fala. Não fala. Se alguém fizer alguma coisa com ela, eu não vou saber. Eu nunca vou ficar sabendo. Então, aquilo me doía na alma. E na época eu tinha sido mandada embora do meu emprego antes da minha filha nascer, antes de eu engravidar dela. Fui mandada embora 1 mês antes. E daí eu não ia... Ninguém ia pegar uma pessoa grávida para trabalhar, né? Sabendo que eu já estava gestante. Então, eu fiquei durante esse período de gestação em casa. E aí, quando eu tive ela, eu recebi a licença maternidade durante 4 meses do INSS, né? E depois de 4 meses, eu estava pronta para voltar para o mercado de trabalho. E aí foi onde pegou. Falei, não tenho coragem. Não tenho coragem. Eu não tinha ninguém, assim, para deixar ela. Minha mãe morava longe, minha sogra trabalhava. E eu não tinha condição de pagar babá, eu tava desempregada, como que ia pagar babá? E não tinha nenhuma outra pessoa que eu dissesse assim, vou deixar a minha criança o dia inteiro lá. Não tem cabimento. E eu tinha a opção da creche. Tinha a opção de deixar ela o dia inteirinho na creche e voltar a trabalhar. Mas eu não tive coragem. E aí eu comecei a fazer bombom para vender. E eu pegava minha filhinha, colocava no carrinho e eu saía para vender bombom. Depois eu conto como que é trabalhar em casa, não é essas mil maravilhas que parece, não. Tudo tem seus prós e contras, tudo tem suas dificuldades, mas foi o que eu fiz.
Foi o que eu fiz. Foi difícil? Foi. Bem puxado. Cansaço físico, cansaço emocional. Mas eu tava lá com ela o tempo todo. O tempo todo. Não me arrependo. Não me arrependo do que fiz. Eu sei que eu poderia ter uma vida, de repente, financeiramente mais rica, melhor. Poderia ter passado menos dificuldade financeira do que eu passei, poderia. Tinha dia que eu saía para vender bombom para comprar o leite dela, quando ela estava maiorzinha. Para comprar uma fruta para ela. Meu marido estava desempregado na época, e aí ele foi tentar uma empreitada de ter o seu próprio consultório e tudo. E vocês sabem que começo de empreitada é sempre aquele, né? Nunca é abundância, pelo contrário, é só investimento. Então nós passamos uns perrengues. Eu tinha tudo assim para colocar ela na creche e para sair para trabalhar. Ninguém poderia apontar o dedo para mim e falar assim, nossa, que desumana, né? Primeiro que ninguém faria, porque o hábito nosso é fazer mesmo isso, largar na creche e voltar a trabalhar. Mas se alguém tivesse alguma coisa para dizer, não ia dizer, que eu tava precisando mesmo trabalhar. Mas eu fiz essa opção. Isso é uma escolha. É uma escolha. A gente não fica em casa por, sei lá, porque aconteceu. Não vai acontecer, ainda mais na nossa época. Vai ser uma escolha sua. Se você escolher, você vai ter que encarar de frente, enfrentar todos os desafios que vêm de você ficar em casa, não só financeiramente falando, que vai diminuir a renda, mas também tem a questão emocional, que pega muito. Enfim, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. E é o que eu queria trazer hoje para vocês. É isso. Filho é como uma sementinha que colocam na nossa mão. Se você cuidar, se você dedicar tempo, e cuidar é dedicar tempo, porque o tempo é algo que é o mais precioso, é o que a planta precisa. Se você dedicar tempo e dedicar o seu olhar, você vai colher os frutos. Você vai colher. Você vai poder olhar e dizer, nossa, valeu a pena meu esforço. Agora, é uma opção também largar. Se quiser largar, jogar a plantinha fora e depois ver se de repente ela nasceu sozinha. Mas depois não vai reclamar dos frutos se ela não der, né? É uma escolha, tá? Então, por hoje é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha algum valor para você. De repente sirva para dar um chacoalhão. O que eu tô fazendo na minha vida, né? Não dá pra gente ser bom em tudo. A gente tem que fazer uma escolha. Não dá pra você ser ótima no trabalho e ótima em casa. Dá pra você levar, mas ótima não dá pra ser, porque pra ser ótimo precisa de dedicação. Nem tendo uma coisa só, né, muitas vezes você não é ótimo. Imagina tendo 2, 3 pra fazer, tá bom? É isso aí, beijo grande, até a próxima.